Bom dia, meus queridos alunos. Hoje vamos continuar falando de expressões algébricas, só que agora com enfoque em monômios, polinômios e grau de um polinômio. Repara essa figura aqui. É uma figura já conhecida, é um quadrado de lado L, no qual eu vou fazer apenas o cálculo de área, não vou fazer análise de perímetro por enquanto, só cálculo de área. A área de um quadrado basta multiplicar dois lados próximos aqui adjacentes, L vezes L dá L ao quadrado. Aqui vem o destaque. Toda vez que estiver falando em monômio, o monômio é uma estrutura matemática composta de uma parte numérica, que pode ser chamada de coeficiente, e uma parte literal, que é uma parte constituída por várias letras ou apenas uma letra. L ao quadrado é a nossa expressão algébrica, o nosso monômio. Qual é a parte numérica ou coeficiente? É o número 1. Ele não está aparecendo aqui. Toda vez que aparecer apenas a parte literal, entenda que o número 1 está na frente. Por que isso acontece? Porque 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 10 dá 10. Então 1 vezes x dá x, e 1 vezes L ao quadrado dá o próprio L ao quadrado. Não se esqueça disso. E a parte literal são as letras, que no caso é L ao quadrado. Lembrando que L ao quadrado é L vezes L. Vamos ver agora outra figura. Eu tenho um retângulo de lado 3 e lado A. Eu quero saber a área. A área desse retângulo vai ser 3 vezes A. Ou seja, a multiplicação de um número por uma letra, basta colar o número na letra. Sempre o número vindo na frente, e se a parte literal for constituída de várias letras, você vai tentar colocar sempre em ordem alfabética, meramente questão estética. Parte numérica ou coeficiente. Repara que nosso coeficiente aqui é o número 3, que é o número que está na frente da letra A. E a nossa parte literal é a letra que aparece, nesse caso é a letra A. Repara que eu trabalhei duas figuras planas. Será que isso também é válido se a figura tiver 3 dimensões? Se for uma figura em 3D? Vamos verificar agora. Eu tenho essa figura aqui, é um cubo de lado X. Um cubo é um dado comum que a gente tem em casa, de algum jogo, uma coisa, mas todo mundo já teve acesso a um dado. Então observe que o lado desse dado é X. Como é uma figura de 3 dimensões, que está associada ao volume dessa figura, a capacidade dessa figura, quando eu multiplico esses 3x, eu consigo o volume. X vezes x vezes x. Como o x está multiplicando 3 vezes, virou x ao cubo. E a parte numérica ou coeficiente já foi comentado anteriormente. Se não aparece na parte literal, significa que o resultado é 1. E a parte literal é a letra que aparece aqui, x ao cubo. Lembrando que x ao cubo é x vezes x vezes x. Tenho esse outro cubo agora de lado 3x. Comprimento aqui 3x, profundidade 3x e altura 3x. Quando eu multiplico os 3, eu consigo o volume dessa figura. Ou seja, 3x vezes 3x vezes 3x. Como é que você faz a multiplicação? Multiplica-se primeiro os números. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E x vezes x vezes x dá x ao cubo. Número multiplica com número e letra multiplica com letra. Então, a nossa parte numérica é o 27, também chamada de coeficiente. E a parte literal é x ao cubo. Mas, às vezes, observe que a gente está trabalhando monômios, uma estrutura simples. Existem estruturas maiores, que recebem o nome de polinômio, que repara que a aula de hoje está muito atrelada à geometria, ou seja, eu te dou uma figura, você faz a análise em cima da figura. Eu tenho agora, olha, 3 figuras geométricas juntas, um quadrado, um retângulo e aqui um outro quadrado. Observe nessa figura aqui que ela é composta de 3 figuras elementares, um quadrado, um retângulo e um outro quadrado aqui em cima.
Eu vou calcular todas as áreas possíveis aqui. A área 1, da área 2, da área 3, a área total, que seria a soma das três. Para a área 1, repara que é um quadrado de lado x. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Para a nossa figura 2, que é um retângulo, os lados são y e x. Então, vou multiplicar aqui y vezes x. Só que eu coloco em ordem alfabética. Então, vai ficar x vezes y. Repara como as letras são diferentes. Eu só deixo colado as letras, mas em ordem alfabética. A nossa terceira área é um quadrado de lado y. Como é que eu sei que é um quadrado? Porque se aqui é y, então esse pedaço aqui também vale y. E y vezes y dá y ao quadrado. Então, qual é a nossa área total? São mais três áreas, ou seja, eu vou somar x ao quadrado, vou somar com xy e vou somar com y ao quadrado. Pronto, somar já é a minha solução. Então, qual é a expressão algébrica dessa figura aqui? É a área total, x ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar. Só que agora a gente vai falar de classificação de polinômios. Repara que se o polinômio tiver só um termo, recebe o nome de monômio. Coloquei dois exemplos aqui. Olha. O primeiro exemplo é 2xy. 2xy é o nosso primeiro exemplo. Outro exemplo de polinômio é b ao quadrado. Binômio. O que é binômio? Tem dois termos. Quem é o primeiro termo aqui? A ao quadrado, e o segundo termo é menos 2ab. Outro exemplo de binômio, 2x mais 6. Meu primeiro monômio aqui, meu primeiro termo é 2x e o outro é 6. Então, 2x mais 6 é um binômio formado por dois pedaços, por dois termos. E temos o trinômio, que é formado por três termos ou três pedaços. Nosso primeiro exemplo é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esse primeiro exemplo aqui vai ter uma aula especial sobre ele, que é o quadrado da soma. Está associado a produtos notáveis, que vai ser uma outra aula só sobre esse carinha aqui. Exemplo 2 de trinômio, 2a ao quadrado menos 3a mais 1. E meu outro exemplo aqui é 2/3 de x menos meio y mais 5. Esses são os exemplos de classificação de polinômios. Redução de termos semelhantes. O que seria redução de termos semelhantes? Repara que essa figura é formada por 2x, y, 2x, 2y, 4x, 3y. Repara que eu estou te dando todos os lados da figura. Vamos trabalhar com a ideia de perímetro aqui. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou começar a contar desses termos aqui por cima, pelos 2x, que é a proposta do livro. Geralmente eu começo pelo 3y, mas como o livro começou por 2x, vamos começar por 2x, para evitar qualquer tipo de confusão desnecessária. Então, vou somar todos esses termos. Aqui está, 2x mais y, mais 2x, mais 2y, mais 4x, e o último aqui seria o 3y. Agora, o que é termo semelhante? Termo semelhante é um monômio que tem a mesma parte literal. Ele vai ser comparado com outro. Eu vou deixar em vermelho e em azul para poder diferenciar aqui. Repara que os termos semelhantes aqui é 2x, 2x e 4x. Então dá para fazer conta entre eles. Também dá para fazer conta com os y aqui, mas o que está em vermelho é uma conta, o que está em azul é outra conta. Vamos separar os dois para você poder visualizar com mais segurança. Então, aqui estão os termos semelhantes. 2x mais 2x mais 4x. Vou fazer essa conta. Depois eu faço a conta dos termos que estão em azul. Y mais 2y mais 3y. Do que está em vermelho, me dá 8x. E do que está em azul, me dá 6y. Então, isso aqui é o meu resultado final, minha forma reduzida. Tenho esse outro exemplo aqui, que envolve adição e subtração. Nós vamos primeiro avaliar os termos semelhantes aqui. Qual é o termo semelhante que eu tenho? Termo semelhante é a parte literal
semelhante, igual, que aparece em todos. Eu vou deixá-los em vermelho. 3y menos 7y mais 5y. Dá para fazer conta com esses que estão em vermelho. Menos x, menos 2x, não dá para fazer conta. Então, você só faz repetir. Não faz conta, mas faz parte da conta. Então, repara que eu faço a conta com os coeficientes, com a parte numérica. 3 menos 7 mais 5. Aí você vai ter que lembrar de jogo de sinal. 3 menos 7 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. 1 o quê? 1y. E o menos 2x acompanha. Então, essa daqui é a forma reduzida ao nosso resultado final. Vamos para o exemplo 2. Primeira coisa é observar. Cadê os termos semelhantes? É x e y. Está em vermelho agora. Então, eu vou fazer a conta só com quem está em vermelho. Esse x aqui, mas tem x nos outros. Pois é, mas não tem o y. A parte literal tem que ser igual. Mantive o x, ele não faz conta, mas faz parte da conta. Então, aqui, xy é 1 e 1/5 está aqui. Aí eu vou fazer aqui um cálculo de MC rápido. Quando aparecer esse tipo de estrutura, basta pegar esse 5, multiplicar pelo número que está aqui na frente e depois somar com esse outro número. Como é 1, olha como vai ficar. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. Com o cara que está aqui embaixo, vai ficar 6/5. Então, vai ficar x mais 6/5 de x e y. Essa daqui é a nossa forma reduzida. Vamos analisar agora o grau de um polinômio. O grau de um polinômio eu vou definir dessa forma. O grau de um monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. O que significa isso? Vamos entender pelo primeiro exemplo. Eu tenho 7x² y. Aí é como se você contasse a quantidade de letras que tem aqui. x² tem 2x. Mais um y, tenho 3 letras. Por isso o polinômio é de grau 3. Ficou x vezes y, são 3 letras, então isso justifica ser de grau 3. Eu tenho agora 5x², é um monômio de grau 4. Por que isso? Porque x² é x vezes x vezes x vezes x 4 vezes. Então eu tenho 4 letras, por isso ficou de grau 4. Vamos ver mais um exemplo? Repara que só tem a letra x. X aparece só uma vez, por isso é de grau 1. X é apenas uma letra, por isso é de grau 1. Tem esse outro exemplo aqui, 3xy. Quantas letras aparecem? 2 letras. Se aparece 2 letras, então é de grau 2. Aí agora vem um caso especial. Tá, mas como observação vou deixar em destaque. Eu tenho menos 4, é um monômio de grau 0. Por que de grau 0? Porque não aparece a parte literal. Mas ela existe. Quem é ela? X elevado a 0. Por isso que é um monômio de grau 0. Para ficar mais fácil, por que é de grau 0? Porque aparece 0 letras. Ou melhor, como não aparece nenhuma letra, então eu tenho 0 letras que corresponde ao grau 0. Essa daqui é a atividade da aula de hoje, página 80, questões de 4 até 10 e página 82, questões de 11 até 15. Eu vou me despedindo por aqui, espero ter ajudado e vamos continuar na quarentena e vamos continuar estudando, se empenhando, tá ok? Falou, tchau, tchau.